Bem-vindo ao nosso podcast. Hoje o papo é com o nosso amigo, meu contador aqui da minha empresa, meu amigo Braulio, especialista no segmento contábil, né? É isso aí. Vamos falar um pouco sobre contabilidade e o poder de transformar as empresas através da contabilidade. Braulio, muito obrigado por você estar aqui. Eu que Conta um agradeço, pouco, amigo. né, de quem é você, de onde vem, como encontrou esse mundo da contabilidade. Bom, o que é a minha história, né? O escritório nosso tem mais de 45 anos de existência, né? O escritório começou lá atrás com meu pai, né? Nós somos da cidade de Perdigão, mas hoje nós atendemos toda a região centro-oeste de Minas, fisicamente, e hoje praticamente atendemos todo o Brasil de forma online, né? Então a gente tem cliente tanto em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então hoje a gente já conta com mais de 800 clientes no nosso escritório. Mas voltando para a história, meu pai fundou o escritório 45 anos atrás, né? E de lá para cá ele foi trazendo a história dele, só que hoje meu pai já está fora, né? Meu pai já está com 68 anos, hoje ele foi descansar e já tem aproximadamente 15 anos que eu faço a gestão lá do escritório, né? E depois que eu comecei essa gestão do escritório, o escritório cresceu muito, né? Eu criei uma nova identidade, um novo tipo de atendimento com o cliente, né? Mais inovador, mais eficaz. Né? E hoje aqui, a gente, na nossa região centro-oeste aqui, a gente já tem 4 sedes físicas dos nossos escritórios, né? Contando com essa base de quase 800 clientes que nós atendemos aqui, de todos os variados tipos. Temos cliente que é Bacana. indústria, cliente que é comércio, prestação de serviço, e de um tempo para cá, que eu acho que é um assunto que o João Paulo vai trazer aqui, né, amigo? É uma demanda que tem crescido demais e nós fomos pioneiros na área, é o e-commerce. Então, o primeiro e-commerce que nós atendemos foi no ano de 2016. Foi um e-commerce que procurou a gente, estava procurando uma contabilidade para atender o tipo de atividade dele, que ele fazia vendas pelo Mercado Livre. Na época nem existia Shopee, nem existia Shein, existia só o Mercado Livre, de famoso de marketplace. E esse cliente procurou a gente, estava procurando uma contabilidade de São Paulo, e não estava sendo bem atendido, e por um acaso, esse cliente foi fiscalizado. Então, como ele não tinha uma assessoria boa, ele tinha uma assessoria da cidade dele lá, ele foi fiscalizado, e o fiscal mesmo indicou a nossa contabilidade. Você vê a referência que nós temos, né? E esse cliente pegou e visitou a gente. E aí eu peguei e especializei, corri atrás para poder atender esse tipo de empresa, que é o e-commerce, né? Isso foi lá em 2016. E foi o e-commerce que alavancou o seu negócio? Foi, vamos dizer assim, ó, antes de 2016, a gente tinha uma base de mais ou menos 200 clientes. E aí nem tinha tanta força o e-commerce ainda, era uma coisa que estava começando, né? A gente atendia mais era indústria, comércio, um ou outro prestador de serviço. E quando esse cliente chegou no nosso escritório, eu vi essa possibilidade de crescer, porque o cara tinha procurado um 5 escritórios aqui na região e nenhum fazia e-commerce. Então ele estava procurando lá em São Paulo. Então o que eu fiz na época? Eu atendi ele, falei, eu vou pesquisar, eu tenho interesse de te atender, vi que era um potencial cliente. Eu comecei a vender no e-commerce. Então eu tinha um parente meu, um colega meu de confiança, ele morava no Rio de Janeiro, ele veio embora do Rio de Janeiro para a gente começar um e-commerce de calçado. Porque a nossa cidade, do escritório da nossa matriz, é uma cidade industrial de calçadista. E eu tenho um cliente, que hoje até é o prefeito da cidade, a maior fábrica de calçado aqui da região, ele forneceu um consignado para nós, alguns calçados, para eu começar a vender. Eu fazia isso no sábado, eu ia dia de sábado lá para o galpão, que dia de semana eu ficava totalmente focado no escritório, mas dia de sábado eu ia para o galpão, né, e a gente fazia as reuniões, eu entrava no Mercado Livre, via como é que eram as vendas. Então eu me especializei para poder dar assessoria também para os nossos clientes. E de lá para cá, o escritório saiu de um cliente de e-commerce para hoje quase 500 clientes de e-commerce, contando todas as sedes do escritório que a gente tem. Legal, Então, a gente virou bacana. referência mesmo de e-commerce na região. Show de bola. Qual a principal dica que você daria para quem está começando um negócio? Olha, o que eu falo? Tem um estudo no Brasil que 70 a 80% das micro e pequenas empresas no Brasil quebram no primeiro ano. Então, muito disso acontece por falta de gestão. Gestão financeira, principalmente.
Então, às vezes, a pessoa, hoje, para abrir um CNPJ é muito fácil. Né? Eu, como contador, eu abro um CNPJ em um dia. Se a pessoa chega lá, eu quero empreender, primeira coisa, abrir o CNPJ. Ela me procurou e um dia eu abro o CNPJ para o cara pode começar a vender, fazer os seus negócios. Só que se ele não tiver uma estrutura de gestão, uma equipe para poder ajudar ele a fazer isso, é grande chance do negócio dele não dar certo. Porque o grande erro do empresário é isso, né? É não ter... Eu já entrei nessa porcentagem aí do Sebrae. Você já foi, né? Já. Mas assim, não tem problema também. Eu acho que gestão, né, é uma empresa que não tem gestão, ela está fadada ao fracasso. Com certeza. Eu vejo muito empreendedor pegando seu fluxo de caixa, enfiando num passivo, achando que tá ganhando dinheiro, não, isso na hora aí... que o negócio aperta. Não, isso acontece demais. Por que acontece? O que eu vejo, porque como a contabilidade cresce e eu querendo também, eu não sou um contador, só um contador, eu sou um empresário contábil. Então nós temos uma equipe de 80 funcionários, então eu tenho um negócio para eu gerir. Né? Então eu tive também que me aperfeiçoar, não só como contador, mas como empresário. E todo esse network, essa experiência que eu tenho e o network que eu faço, porque o meu trabalho é conversar com empresários de todos os portes, de todos os tipos, de todos os segmentos. Então, querendo ou não, a gente acaba pegando network. Faz network. Então, o que eu tento passar também para os meus clientes? Essa experiência que eu tenho de conversar com esse tanto de empresário que eu tenho acesso. Entendeu? E o que o João Paulo falou é a verdade. Por quê? O empresário, uma da maiores dificuldades dele é a financeira. Então, ele pode ser um bom comprador, saber comprar num preço bom, ele pode ser um bom vendedor, ele pode saber lidar bem com os funcionários, mas o que peca na maioria dos empresários... Se você não tiver os números... Não adianta. Dados é importantíssimo. Então, se a pessoa não tiver com o financeiro muito bem aliado... Se você não tiver um plano de contas bem montado, uma estrutura bem montada de finanças... Com certeza. E uma ilusão também, amigo... E eu falo que eu passei por isso, né? A gente aprende com os erros. Né? É verdade. E uma ilusão também que acaba tendo, que eu vejo nos empresários... ainda mais empresários mais novos, é se deslumbrar com dinheiro. Porque o Brasil, eu vejo, na minha opinião, um país muito desigual, entendeu? Então, essa desigualdade, às vezes a pessoa que vai empreender, às vezes ela era funcionária, às vezes ela nunca teve uma empresa, ela não tem aquela herança de estar pegando uma empresa do pai, do avô, então ela começa do zero, então às vezes a pessoa nem tinha uma condição financeira muito boa. Então, quando ela começa a ver faturamento na empresa dela, ela acha que aquilo lá é lucro. Então, essa deslumbra com os valores de venda, acha que está ganhando muito dinheiro, aí faz mau investimento, vai investir em carro, vai comprar casa, vai fazer coisa até na empresa que não era a hora. Exatamente. Ele quer passar o carro na frente dos bois, isso que eu vejo muito. A pessoa não tem paciência para a coisa acontecer. Faz a empresa de caixa eletrônico. Né? Só saca. Só quer sugar. E empresa, qual que é o nome de empresa? Empresa se chama pessoa jurídica. É uma pessoa. Você é funcionário da empresa. Funcionário da empresa. Então a empresa você tem que ter um salário. Porque o que eu vejo, uma das maiores dificuldades do empresário é o quê? É você ter o seu prolabore. E muitos não entendem isso. Acha que o dinheiro que a empresa dá, o dinheiro é do sócio. Não é. Hoje a mentalidade minha na empresa é o seguinte: se eu for abrir uma empresa com um sócio, e se o sócio tiver um cargo acima do meu, ele vai ganhar mais que eu na empresa. Vou te dar um exemplo. Se eu sou do financeiro e você é da expedição, seu salário é 1.500, o meu é 5.000. O lucro nós vamos dividir depois, de igual para igual. Mas a sua função é menor que a minha. Então você vai ganhar menos do que eu. Quanto que ganha um repositor? Quanto que ganha um técnico financeiro? Entendeu? Não, então, hoje na sociedade, se você for entrar na sociedade, se você fizer um papel maior que seu sócio, seu salário vai ser maior. Mas na distribuição dos lucros... Se for 50-50, igual. 50. Isso. Não, você está certíssimo. E eu concordo com isso. E eu te conto, pela experiência que eu tenho, que um dos maiores erros dos empresários é esse. Entendeu? É misturar os bens da pessoa física com a pessoa jurídica. E não ter essa distribuição igual. Acho que tudo que está entrando na empresa é dinheiro dele. E não é. Então, o empresário, só do simples fato, é uma coisa simples, do meu ponto de vista, ele já começar a separar o salário dele na empresa, a empresa dele já começa a ganhar fôlego.
Entendeu? Então, esses E diferenciais nem que tem que sempre, ter. quando a gente começa um negócio, o seu salário vai Não. suprir Os gastos, né? os gastos pessoais. Ué. Mas você tem que se adequar. Tem E que a partir adequar. do momento que a empresa for crescendo, você vai adequando o seu salário, né? Com Você não certeza. pode chegar e pensar que você vai tirar 10 mil de uma empresa, Não. se a empresa tem condições de te dar 500 reais, Isso. Não, esse é o gargalo. né? Então, esse é um dos principais pontos. Qualquer pessoa que for empreender, ela tem que saber disso. O que você diria para quem ainda acha que contabilidade é só gerar imposto? Ótima pergunta, amigo. O que acontece? A contabilidade, se nós vamos pegar assim 20 anos atrás, 15 anos atrás, lá na época que eu comecei no escritório do meu pai, ela tinha essa visão mesmo. Contabilidade era mais para gerar imposto. Hoje está totalmente diferente. Então hoje a gente pega muitos clientes, empresas, né, que são de outros contadores, que vêm para o nosso escritório por conta disso. Porque são aqueles contadores antigos que não se atualizaram, que trabalham só com tirar guia, entendeu? Então, esses contadores já, infelizmente, já estão fora do mercado. Então, o contador que não se atualizar e fazer esse trabalho diferencial, além de tirar guia de imposto, que é isso que eu estou falando aqui com você, fazer essa parte também de consultoria financeira, fazer essa parte contábil em si também, que infelizmente, hoje em dia, tem muito contador que não faz, que é a parte da contabilização de extratos bancários e conciliação bancária, faz a coisa muito genérica, e isso, dessa parte contábil, tem gerado prejuízo para as empresas. Por quê? A fiscalização tem acesso a toda a movimentação financeira da empresa. E tem contadores que nem fazem a parte financeira da empresa, lança no chamado caixa. Né? Então, hoje em dia, quem recebe em caixa, em dinheiro em espécie? Ninguém. Hoje em dia, o dinheiro está minguando cada vez mais. Pessoas... Né? Não tem. E eu te falo porque eu pego o balanço, pego o balancete de outras empresas que passam a ser nossos clientes e está com um caixa de 2 milhões. Quem fica com 2 milhões dentro de casa, dinheiro em espécie, dentro da empresa? Então, assim, infelizmente... E o próprio empresário não tem nem noção disso. Não tem nem noção, porque não sabe, confia naquele contador e acha que está tudo ok, e não está. Então, uma pequena coisa, um diferencial que já, o mínimo que a contabilidade tem que ter, a parte financeira, contábil, muito bem escriturada, para evitar problema com fiscalização. E segundo, que é o que já está ocorrendo, que é esse trabalho que a gente está fazendo, é fazer essa parte de gestão financeira do negócio, dar um auxílio a mais. E outra coisa também que é crucial, né, que eu já fiz aqui para você, né, amigo, se chama planejamento tributário. É isso que eu vou te perguntar aqui agora. Que é uma coisa que o cliente sente na veia. Explica para a gente um pouquinho entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Não. E qual costuma ser mais vantajoso? Show de bola. Então, para explicar primeiro, o que acontece? No Brasil, a gente tem 3 regimes tributários. O Simples Nacional, que é para micro e pequenas empresas, com faturamento até 4 milhões e 800 no ano. O ICMS é só 3 milhões e 600. A gente tem a empresa lucro presumido, certo? Que é um regime que tem um faturamento maior, que é 78 milhões no ano, e nós temos a empresa de regime lucro real. Qual que é a diferença dos 3 regimes? No Simples Nacional, você paga os tributos unificado. Por isso chama regime unificado Simples Nacional. Então aquele DAS que muitas empresas recebem, né? Que paga lá, tá todos os tributos lá dentro daquele DAS. Então é único, é um imposto que você paga numa guia só. Você saindo do Simples Nacional, você indo para um lucro presumido ou para o regime lucro real, você passa a pagar os impostos de forma separada. E a apuração começa a ser de forma separada. No Simples Nacional, como funciona a carga tributária? É bem simples. É quanto maior o faturamento, maior a alíquota. Entendeu? Então o seu faturamento vai aumentando e a alíquota vai subindo. De forma básica, é mais ou menos assim. Tem outras questões a mais, você compra mercadoria de fora do estado, você paga aquele diferencial de alíquota, isso no Simples tem, e que nos outros regimes não tem. Mas em básico, o regime Simples Nacional é esse. O regime lucro presumido tem a apuração de forma separada. O que eu gosto de fazer para uma empresa comércio? Eu gosto de fazer essa operação aqui que os clientes não esquecem. Nem sei se eu já passei para você, amigo, mas é mais ou menos assim. Nós temos 6 impostos. Vamos falar para uma empresa que é comércio. O imposto que está aqui, quando a gente sai, no Simples você paga também, só que você paga tudo numa guia só. Você saiu do Simples, você começa a pagar os impostos de forma separada. O que está aqui é contribuição previdenciária. Por que ele está na outra mão? Porque é o imposto que você paga sobre a folha de pagamento. Então é contribuição previdenciária. Depois vem o outro imposto que está diferente aqui,
que é o dedão nosso aqui, é o ICMS, que é o imposto estadual. E depois, esses 4 impostos aqui, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, são impostos federais. Então, fechei. Imposto sobre a folha, imposto do ICMS, que é do Estado, e impostos federais. Certo? No lucro presumido, uma empresa que vende vestuário, por exemplo, entendeu? Ela tem uma carga tributária, em média, de 6% desses impostos federais. E aqui vem um do diferencial nosso, já falando em planejamento tributário, ICMS. Então, dos 6 impostos, qual que tem a maior carga tributária, Braulio? Em 90% dos casos é o ICMS. Entendeu? Aí é onde que entra a expertise da contabilidade, que é o que nós temos. Então, dentro do ICMS, aqui em Minas Gerais, existem diversos benefícios. Então, falando no caso aqui do e-commerce, que é igual ao seu amigo, aqui em Minas a gente tem um regime especial do e-commerce. Né? Entendeu? Então, é um regime super interessante, porque a regra geral desse imposto aqui, sabe como é que é? Regime. Você compra, você acredita, você vende, você debita. Então, às vezes, o seu fornecedor não te dá crédito, às vezes o fornecedor é de fora do estado, te dá um crédito menor. Então, assim, em maioria das vezes não é compensatório. Agora, quando você faz o pedido do regime especial, que hoje na escritório a gente tem mais de 300 regimes, o que você faz? Você faz um acordo com o Estado. Você para de ter esse regime débito e crédito e começa a pagar uma alíquota fixa sobre o faturamento. E no caso do e-commerce é extraordinário. Você tem uma alíquota para fora do Estado de 1,3% e uma alíquota para dentro de Minas, de produto nacional, de 6%. 6%. Então é um negócio muito interessante. A carga média de 2%. Então é uma coisa muito interessante. Entendeu? Então, para quem vende muito fora do estado... Compensa. E o e-commerce hoje vamos falar, 70%? Hoje nós estamos pagando 5% em média de imposto. Tudo. Que aí vem o regime que o João Paulo tá. Que aí já nem é lucro presumido, é um lucro real. Porque você lembra que eu falei que no presumido você tem uma carga de 6% aqui? Porque o presumido é uma alíquota fixa. Qual que é a diferença do lucro presumido para o lucro real? Só tá aqui, ó. Nesses 4 impostos. Quais são? Esses 2, PIS e COFINS. Ele começa a ser regime não cumulativo, ou seja, você começa a aproveitar crédito das suas compras. E esses outros 2 aqui, que são os únicos 2 impostos que eu pago sobre o lucro. Que tem uma alíquota, uma carga média aí de 24% sobre o lucro. Entendeu? Então, no caso do João Paulo, né, amigo, você já está conseguindo uma carga menor. Porque se fosse lucro presumido, vamos colocar 6 de federal. Lembrando mais 2. Que tem o DIFAL, viu? Lembrando que tem o DIFAL. Então, empresas que vendem no e-commerce, você vai vender para fora do estado, você tem que pagar o ICMS para o estado de destino, entendeu? Que varia aí de uns 8% a 10%. Então, mas nessa carga, tá, briga com o governo. Mas nessa parte, para Minas Gerais, né, o ICMS de Minas, você tem essa carga tributária muito vantajosa. E ainda mais, falando agora de lucro real, que é importantíssimo, porque tem muitos contadores, já tem mais de 100 empresas que são lucro real no escritório. Tem vários contadores que têm dificuldade de fazer empresa lucro real. Por quê? É mais trabalhoso, Braulio, para o contador? Querendo ou não, não posso mentir. É mais trabalhoso, tem mais obrigações, mas eu não tenho que pensar se é mais trabalhoso para mim, eu tenho que pensar se é mais vantajoso para o meu cliente. Entendeu? Exatamente. Porque imposto, o que nós falamos, né, amigo? O que é o maior sócio que todo mundo tem? O governo. Então, querendo ou não, quantos por cento? Seja 10, 15, 20, todo mundo tem que pagar uma parte do nosso lucro para o governo. Comento com o pessoal que 90% das contabilidades não quer que seja lucro real, o cliente muda para lucro real presumido. Fica com medo. Vou atender um cliente hoje. É mais cômodo para a contabilidade. Com certeza. Vou atender um cliente hoje. Caso prático, gente. Eu vou até te contar depois em off aqui. Estou entendendo um cliente aqui, não é mentira, é verdade. Vou para um cliente aqui agora que me ligou falando assim, Braulio, minha contabilidade, estou para estourar o Simples Nacional, minha contabilidade não faz lucro real, nem lucro presumido. Eu fiz um planejamento tributário simples para ele, porque eu não tenho todas as informações. Em um mês, ele não indo para o lucro real, o mês de maio agora, se ele fosse lucro presumido, nem real, economizaria 13 mil reais. Em um mês, está ali no meu notebook, eu vou te mostrar depois. Entendeu? Então, em um mês. Tem que fazer esse planejamento. Né? Então, a gente ficou aqui a tarde inteira. Que dia, né? Entendeu? É isso mesmo. Qual a principal dica que você daria para quem está começando o negócio agora? Esse eu já falei, não já? Acho que já, né? Negócio da finança, para não misturar, né? Tem alguma mudança recente na legislação? Tem. Ou prática contábil que o empresário precisa ficar atento? Ótima pergunta. Por quê? O que nós vamos mudar? A partir do ano que vem começa, mas só para algumas empresas piloto. Isso vai revolucionar o mercado empresarial, para quem empreende, e para a contabilidade. Reforma tributária.
Então, a partir de 2027, já começa definitivo, a mudança desses 4 impostos aqui vai mudar inicialmente o PIS e COFINS. Não vai ser mais PIS e COFINS, vai ser CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. Esse imposto vai ser apurado igual muitos países são apurados, é pelo IVA, entendeu? Então, o IVA, dentro do IVA, você vai ter inicialmente a CBS. Em 2027 já começa para praticamente todas as empresas. Ano que vem, algumas empresas já vão começar a entrar. O governo está soltando esse ano agora. Para se adequar. Para se adequar. Até teve uma live ontem da Receita Federal, nós começamos a ver, 6 horas de live, são 3 dias, né, 2 horas cada dia. Então aí depois a gente vai acabar de ver, o escritório já está com a tarefa lá para escutar. Então assim, é uma mudança que vai mudar muito o jeito de trabalhar. Porque o imposto ele vai ser só pago, esses todos os tributos, tanto ICMS, IPIS, COFINS, IPI, ISS, sobre o que for de valor agregado. É um caso assim, bem complexo, que está bem no início, mas a ideia mesmo é simplificar. Não sei se no Brasil as coisas vão ser simplificadas, né? Que o Brasil é o Brasil. Mas a reforma tributária, pesquisem, é uma coisa que vai mudar muita carga tributária do seu negócio. Então é uma Mas coisa vai que aumentar ou vai diminuir? Olha, é um caso ainda que está meio polêmico. A Receita Federal ainda não se posicionou exatamente sobre as cargas, alíquotas. Tem muito produto que vai entrar com cashback, benefício, então ainda é uma discussão que está sendo adaptada. Mas em tese, não vai aumentar. O que o governo está dizendo é que vai se manter. A reforma tributária é para simplificar. Mas uma mudança que eu já vou passar para as pessoas que são Simples Nacional. Se você tem um cliente e ele é regime lucro real ou lucro presumido, a partir da reforma tributária, ele só vai comprar de você se você pagar um imposto por fora do Simples ou se você também ser lucro real ou lucro presumido, porque senão você não vai gerar crédito para ele. Porque o imposto que vai gerar crédito, então, um exemplo, eu tenho uma empresa que fabrica biscoito e esse biscoito é vendido para o supermercado. O supermercado é lucro real. Se a minha empresa for simples, e eu pagar todos os impostos no Simples, eu não vou gerar crédito para o supermercado. Então, ou eu vou ter que sair do Simples, ou eu vou ter que pagar o imposto, a CBS por fora. E se eu pagar a CBS por fora, quase que não compensa ser Simples. Então, é uma coisa que a gente vai ter que ver como que vai ser na prática. Mas tem muita coisa para mudar. Aí que vem o papel crucial da contabilidade, que é fazer o planejamento tributário. E para fechar, qual a maior lição que a contabilidade te ensinou? Olha, são muitas, para te falar a verdade. Eu cresci pessoalmente. Eu te falo assim que quando a gente é menina, a gente não tem tanta cabeça de maturidade. Mas a contabilidade e essa possibilidade que eu tenho de conversar com muitos empresários, né, e na maioria dos casos tem muitos empresários que são empresas maduras, empresas grandes, né, então isso me trouxe muita maturidade pessoal. Então eu me tornei um homem de verdade, entendeu? Eu era um menino e assumi uma empresa e me cresci maduramente, fiquei maduro, entendeu? Então o primeiro ponto foi esse que o escritório e a contabilidade me trouxe. E também uma área que eu adoro, que é o que eu faço no escritório, essa parte de ajudar o empresário na gestão, fazer planejamento tributário, dar dicas financeiras. Então, assim, o escritório ele trouxe isso para mim, essa possibilidade de criar um network com pessoas que pensam grande, entendeu? Então, assim, às vezes se eu tivesse em outro negócio, talvez eu não teria a possibilidade de conversar com 800 clientes que eu tenho hoje. Então, assim, o meu serviço no escritório, além de ter uma administração, é isso, é atender o cliente, vincar no você, né, amigo, poder ter esse tempo, tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo ali que você fez para nós. Então, assim, é isso que é o meu trabalho. Então, é isso que me dá energia, é isso que eu gosto de fazer. Bruno, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Chegando ao fim aqui. Show de bola. Foi ótimo. Bem produtivo, né? Foi. Nossa conversa aqui. Acho que Vamos marcar mais. Vai abrir a mente de muita gente aqui, se né? Deus quiser. Sobre contabilidade. E onde que as pessoas podem encontrar vocês? Fale um pouquinho de vocês aí. Segue a gente lá no Instagram, é @Contabilidade Santos. A gente falou, não falei o nome do escritório. Nosso escritório se chama Contabilidade Santos, mais de 40 anos de história. Pode seguir a gente lá no Instagram, tem tudo lá para você seguir a gente, tem nosso contato, nossas postagens, tem muito conteúdo lá, direto a gente está postando conteúdo lá, então é @Contabilidade Santos no Instagram. Pessoal, grande abraço, obrigado aí para todos que estão nos assistindo, e em breve terá mais aí. Obrigado, amigo. Um abraço.